1994, Brasil tetracampeão mundial de futebol nos Estados Unidos. Agora, em 2024, celebramos os 30 anos dessa conquista histórica que marcou gerações. Nesta edição do TV Câmara Entrevista, vamos conversar com alguém que conhece bem as histórias por trás desse título inesquecível para todos nós. Hoje nós estamos recebendo o jornalista e escritor Fábio Mendes, autor do recém-lançado livro 30 Histórias do Tetra, para relembrar e compartilhar relatos dessa vitória que ainda mexe com a memória afetiva de muitos brasileiros. Fábio, tudo bem? Tudo bom. Fábio, 30 anos daquele 17 de julho de 94, uma Copa marcante. Para mim, especial, porque é a primeira Copa que eu tenho memórias bem vivas assim na minha mente. Legal, foi uma grande Copa mesmo. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, para falar sobre essa conquista, sobre o livro que conta, essa grande vitória do Brasil. Foi um momento importante também para quem viu uma Copa pela primeira vez, mas também para a minha geração que pela primeira vez viu o Brasil ser campeão. As pessoas que eram adolescentes, ou até um pouco mais de idade e não puderam ver o Brasil de 70, passaram muito tempo vendo o Brasil nadando e morrendo na praia. Era uma expressão muito corrente na época, porque era a impressão que dava, que o Brasil sempre tinha times bons, times com capacidade de ganhar o título, mas sempre tinha algum probleminha ali, uma pedrinha que atrapalhava. Sem dúvida. Em 94 deu tudo certo, então foi muito marcante para todo mundo, para quem viu uma Copa pela primeira vez, mas para quem viu o Brasil ganhar também teve um sabor muito especial. E acho que o contexto também histórico da época, morte do Senna, Plano Real, então foi um turbilhão de coisas ali que a gente viveu ali em poucos meses, em 94. Exato. Uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é justamente isso nos trabalhos que eu faço, o futebol e como ele se desenvolve no contexto do país, do mundo daquela época. Em 70 teve muita coisa importante, 58 também, e em 94 não foi diferente, teve Plano Real, todo mundo querendo entender como funcionava a nova moeda, depois de tantos tempos de corta zero, inflação, muda o nome do dinheiro. A gente teve também alguns casos ruins, terríveis de massacres, mortes de pessoas inocentes em circunstâncias ruins, e teve a morte do Senna, que foi um baque nacional, foi uma coisa que quem viu nunca vai esquecer, mais do que não só a morte do Senna, mas o impacto. Acho que foi uma coisa que ninguém esperava, que o impacto no país fosse tão grande quanto acabou sendo. Então, até isso, de certa forma, influiu no Tetra. Ele foi um motivador até para o time buscar aquela conquista. Então, foi uma sequência de circunstâncias muito especiais e diferentes que foram influenciando, moldando ali aquela época. Com certeza. Foi uma época rica. Fábio, para a gente começar, por que o título 30 Histórias do Tetra? O que tem de tão especial nesses 30 relatos? Tá, bom, em primeiro lugar, lembrando, o livro ele foi escrito em parceria com um amigo meu, o Rafael Evangelista, o publicitário. Quando a gente sentou para conversar e escrever sobre o livro, a gente teve a ideia, vamos aproveitar justamente esses 30 anos da conquista. São 3 décadas, é um período bem longo, Sim. Muita gente nunca tinha visto os jogos, só alguns gols, muita gente não tinha nascido quando teve a conquista. Então a nossa ideia foi justamente dar umas pinceladas, não fazer aquele relato seco, linear, e se contar algumas histórias e intercalando a passagem do tempo. E a gente pensou, quantas histórias? 30 anos, vamos de 30 histórias. Não falta história, tanto que muitas ficaram de fora. Outras a gente deu uma trapaceada, juntou uma história com outra porque estava dentro do mesmo contexto, mas não faltou histórias. Então a nossa ideia era colocar pequenos drops mesmo, para ser uma leitura também mais fluida. A gente pensou muito nisso, que é uma leitura mais leve, mais interessante, até para muita gente que não está acostumado à leitura, à literatura, a livros de reportagem ou livros de história, para entrar um pouco já nesse universo das letras, com um tema bem interessante, que é futebol e principalmente o Tetra. Sem dúvidas. E como que foi para você escrever um livro de algo que você ali vivenciou como fã?
Pois é, isso foi muito interessante, porque é o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi sobre a Copa de 58, que obviamente eu não tinha nascido ainda. Então, foi tudo fruto de pesquisa e de coisas que eu já tinha visto, mas em reportagens e documentários, na TV. Ali foi diferente, mas foi uma experiência muito gratificante, porque acabou sendo assim você rememorar momentos importantes. Eu tinha 17 anos na época, então é uma época importante da minha vida também, da adolescência, sim, de partir para novos conhecimentos, né? Preparando também já para fazer faculdade, vida adulta. Então foi um momento de muita mudança. E eu, como palmeirense, também foi uma época muito importante, porque um ano antes o Palmeiras tinha sido campeão também depois de um longo período sem título. Saiu da fila. Então foi um período de muita emoção ali, de 93 para 94 para mim. Então foi muito legal lembrar tudo isso, né? Porque a gente não só pesquisou sobre os jogos, né? Como eu falei, a gente pesquisou todo o contexto, os noticiários, a morte do Senna, a gente deu uma analisada como a cobertura da imprensa era feita na época. Então eu, como jornalista, também consigo, né, fazer esse peso de como era naquela época e como é hoje. E aí eu fui lembrando de comerciais de TV antigos que evocavam a Copa, jingles. Então, assim, foi um novelo que foi puxando, se desenrolando. A primeira coisa que eu resgatei na pesquisa já me foi abrindo um corredor assim, de lembranças, de memória. Foi bem legal. Certo. Você falou da cobertura jornalística. O que você pôde identificar ali dessa cobertura naquele momento? A cobertura, tem dois jeitos de ver a cobertura, né? De uma forma mais linear, assim, mais linear não, né? Mais direta, que foi um período muito turbulento para a seleção brasileira. Primeiro, porque estava muito tempo sem ganhar a Copa. Segundo, porque vinha de um fracasso assim que foi um pouco constrangedor, que foi perder para a Argentina, né, o maior rival. Sim. E nas circunstâncias também. O Brasil jogou mal a Copa de 90, foi muito mal nas 3 primeiras partidas, e na única partida que jogou bem de verdade, perdeu muitos gols, foi eliminado. Então teve toda essa circunstância, e isso cobrou um preço para o pessoal que jogou a Copa de 90 e estava naquela seleção de 93, 94. Principalmente o Dunga, porque ele foi estigmatizado pela era Dunga, como o Sebastião Lazzaroni chamava, né, aquele time, aquela geração. Então ele tomou muita bordoada da imprensa, então a imprensa estava muito impaciente, né, muito paciente, querendo resultados, e mais do que resultados, um futebol vistoso. O pessoal ainda se ressentia daquela Copa de 82, que tinha Zico, Sócrates, Falcão, né, o Éder, aquele time que jogava bonito, né, que dava espetáculo, mas que também não ganhou nada. Exatamente. Né? Então havia essa pressão. Então era muita bordoada, muito pouca paciência. Então o time tinha que jogar sempre muito bem. Quando uma das duas coisas não acontecia, era bordoada na certa. Então o time, isso acabou fortalecendo o time internamente, né? Eles viram que era só entre eles mesmos que eles iam ter que buscar o apoio, e montar um grupo muito unido e muito fechado. Essa é uma forma de analisar a cobertura. A outra é ver as mudanças, né? Mudou muita coisa na imprensa, a gente pensa muito em tecnologia, redes sociais, mas também tinha a forma da cobertura, uma cobertura mais prosaica, mais... Não que era mais bem-humorada, no passado também era, mas era uma preocupação maior com o jornalismo, mas que tinha um cuidado com o humor, ser um humor não tão espalhafatoso. Sim. Por outro lado, outras coisas que hoje a gente tem uma preocupação maior, né, que é com o politicamente correto ou com respeitar as minorias, você via que naquele tempo não tinha uma preocupação tão grande, né? Isso não só na imprensa, mas na cobertura televisiva e radiofônica de um modo geral. Então tinha muita matéria de jornal também, que vinha uns títulos assim que hoje daria cadeia, né? Com certeza. E umas coisas assustadoras. Em 58, nas pesquisas que eu fiz, eu vi muita coisa também. Então você vê que a sociedade ela vai evoluindo, mas é um processo bem lento, né? Então, as coberturas dos anos 90 era melhor que a dos anos 50, né? Mas ainda tinha muito a melhorar, e hoje a gente também vai se ajustando. Sim. Certamente daqui a 20 anos vão falar, e como é que foi a cobertura lá em 22, 24, né? E vão achar coisas para ajustar. Com certeza. Você falou da questão da pesquisa, né, que você fez para o seu livro anterior. Como que foi a pesquisa justamente para escrever esse livro de agora?
Tá. Bom, foi um pouco mais fácil porque a gente tinha à disposição mais informações. Né? Para 58, para o livro de 58, eu tive que fazer muita pesquisa em bibliotecas, em arquivos particulares, né? Falar com jornalistas que cobriram a época também, então foi muito mais difícil. Dessa vez a gente tinha acesso, primeiro, a muito mais jogadores, né? Estão todos vivos, né? Agora de 94, eu consegui falar com o técnico, Carlos Alberto Parreira, né? O de 58, que era o Feola, já havia morrido há muito tempo, então não consegui falar com ele. Então já começa por aí, né? Todos os jogadores não só estão vivos, mas disponíveis. Você sabe onde eles estão, muitos são empresários, outros inclusive trabalham na imprensa como comentaristas, então muito mais fácil de encontrar. O material de pesquisa da imprensa também, né? Tem muita coisa disponível hoje no YouTube, nos canais, nos portais, os jornais também, o arquivo dos principais jornais do Brasil também estão disponíveis. Online, facilita bastante. Online, em 58 já era bem mais difícil. Não era impossível, eu encontrei muita coisa interessante, mas era muito mais trabalhoso. Eu tive um período muito maior de pesquisa para poder achar o que eu estava precisando. 94 já foi mais tranquilo. Entendi. E durante essa pesquisa, teve alguma história que você descobriu que te surpreendeu, por exemplo? Nossa, teve várias. Tem uma história que eu vou contar uma parte, mas não vou contar tudo. Né? Que teve um jogador da Copa, da seleção brasileira, que atraiu os olhares da Madonna. Né? A Madonna, ela porque é muito interessante, porque toda a Copa do mundo, geralmente ela ocorre num país que gosta de futebol, que respira futebol. Né? Nos Estados Unidos era diferente. Então, todos aqueles astros da música, do cinema, de outros esportes como o basquete, começaram a prestar atenção na Copa do Mundo, meio naquela vibe. Vamos ver que negócio é esse. Que evento é esse, né? Eu lembro que na época foi feita uma pesquisa, acho que 70% da população não sabia que ia ter uma Copa do Mundo no próprio país na época. Então, e aí começou a pipocar astros de Hollywood, da Broadway, da música, e a Madonna foi ver um jogo lá e viu um jogador lá e falou, nossa, esse aí... e chegou a fazer um comentário e, obviamente, foi como um rastilho de pólvora. Todo mundo chegou no jogador, Madonna! Então foi um caso assim que foi bem interessante. Não vou contar quem é o jogador, mas vocês podem conferir no livro. Com certeza. Tem várias outras histórias também que... Algumas, inclusive, que eu já tinha ouvido falar, mas que não tinha aquela confirmação, porque o futebol é feito de lendas, de histórias, você nunca sabe o que realmente é verdade ou não. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi nas eliminatórias para a Copa, o Brasil jogou as primeiras partidas fora, todos os jogos fora, e depois jogou todos os jogos em casa. Foi uma organização que favoreceu muito o Brasil. Né? E eu sempre estranhei, por que aconteceu aquilo? Não é possível que foi num sorteio. O que eu tinha ouvido é que o Brasil, a CBF, pressionou para que ocorresse daquela forma. E eu pensei, mas tudo bem, o Brasil tem uma influência maior na Conmebol, mas os outros países, as outras confederações não iam reclamar disso? E aí eu conversei com o Parreira, né? Eu entrevistei o Parreira e ele me confirmou que foi a ideia dele organizar dessa forma. E que deu certo porque todas as outras delegações queriam jogar os primeiros jogos em casa para atrair um público maior. Então as razões foram bem curiosas. Cada um tinha sua motivação. O Brasil, obviamente, era ir melhor para a Copa. Agora, outros países que não tinham tantas chances preferiam receber o Brasil primeiro, né, e atrair aquele ânimo, né? Que é o primeiro jogo. Se fosse o contrário, já não teria o mesmo interesse, por exemplo, do Equador, né? Receber o Brasil depois de tomar uma bordoada aqui no Brasil. Então, são essas histórias que chamam a atenção. E mesmo com essa escolha, tivemos o caminho bem dificultado nas eliminatórias, né, Fábio? Pois é, o Brasil ele demorou para se encontrar, né? E ainda teve o fator Romário, ou melhor, a ausência do Romário, né? Que era o melhor jogador do Brasil e seria o melhor do mundo. Então era um nome que fazia muita falta e chamava a atenção, inclusive, dos adversários, né? Porque quando você tem um jogador como o Romário, que você tem que marcar, você já tem que colocar 3 a mais, sobra espaço para outros jogadores, e se você marcar todo mundo igual,
o Romário dá conta, então fica aquele cobertor mais curto para o time adversário. Sem o Romário, essa vantagem que o Brasil teria, né, caía por terra. Então era só fazer uma marcação individual, fechava os espaços e o Brasil enfrentava muita dificuldade. E foi o que aconteceu. Sim, precisamos do último jogo contra o Uruguai para garantir a classificação. Exatamente. E teve uma pressão maior, porque quando o Brasil jogou, a Bolívia já tinha obtido uma das 2 vagas do grupo. Eram apenas 2 vagas por grupo. Então, assim, quando o Brasil chegou contra o Uruguai, um dos 2 ia ficar fora da Copa. Então a pressão era ainda maior. O Brasil tinha vantagem do empate. Mas mesmo assim, né? O Brasil também tinha vantagem do empate 50 e todo mundo viu no que deu. Que ainda não tinha toda aquela pressão ainda do Maracanaço, do Maracanaço, né? E obviamente o Uruguai explorou muito isso, falou sobre 50, fez um monte de piada, né? É um tipo de humor que não tinha naquela época e depois teve, né? Que é o fantasma de 50. Quando teve a Copa de 2014 aqui, os uruguaios se vestiram de fantasma, escrito 50. Isso é uma coisa que certamente eles fariam se fosse o estilo do humor da época, mas todo o resto que eles podiam fazer para lembrar de 50, eles fizeram. Eles fizeram, né? Fábio, você falou que entrevistou o Parreira. Quais foram os outros jogadores que você conversou ali também? A gente falou com o Ricardo Rocha, né? Falamos com o Jorginho e entramos em contato com outros jogadores também que, até por causa da época dos 30 anos, muita demanda, né? De muitas entrevistas, a gente acabou não conseguindo fazer uma entrevista direta. Então a gente pegou muitas informações mas a gente conseguiu falar com o núcleo, parte do núcleo duro, vamos dizer assim, né? Que era o técnico, Parreira, o Jorginho, que era um dos líderes do grupo, né? Um dos jogadores mais importantes, inclusive tecnicamente, né? Era o melhor lateral do mundo, disparado, era um jogador excepcional. E o Ricardo Rocha, que era o capitão do time, né? Nas eliminatórias, ele se contundiu, não pôde jogar, mas ficou no time, não foi cortado, justamente por causa da ascendência que ele tinha. E é um manancial de histórias, de causos. Com certeza. Né? Muitas histórias boas. É o cara que sabia entreter o grupo, animar o grupo. Então tem... Uma das histórias mais interessantes foi quando ele e o Branco resolveram se aventurar a dirigir nos Estados Unidos. É mais uma história do livro. Então foi muito interessante. Teve algum jogador que você queria ter entrevistado e não conseguiu? O Bebeto e o Romário, principalmente. Eu cheguei a entrar em contato com as assessorias, só que foi, justo como eu falei, um período de muita demanda, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro correndo atrás deles para lembrar dos 30 anos do Tetra. E a gente estava com um tempo curto para fazer o livro, então a gente foi deixando. Mas não vai faltar oportunidade, até porque a gente vai lançar o livro de forma física, por enquanto ele está disponível só no meio digital. Então, quem sabe a gente já faz uma segunda edição até com mais relatos. Certo. Fábio, voltando um pouco para a conquista em si, por que você acha que ela ainda é tão marcante para nós? Eu acho que, em primeiro lugar, porque ela foi um marco para muita gente, porque o Brasil estava há muito tempo sem ganhar uma Copa. Né? 24 anos, várias gerações passaram pela seleção e fracassaram, né? Então eles quebraram esse estigma. Até porque tem uma coisa que hoje eu acho que não fica tão claro, mas na época a gente pensava muito, que era o Brasil foi campeão com o Pelé. O Pelé parou de jogar e o Brasil parou de ganhar. Não parou de ter bons jogadores, não parou de ter bons times, mas parou de ganhar. As pessoas chegaram a pensar assim, nossa, será que acabou? A gente só consegue ser campeão com o Pelé? Né? Será que a gente vai ser viúva? Tinha essa expressão, era muito corrente na época, viúva do Pelé, né? Porque assim, dependia do Pelé para ser campeão e essa conquista cortou. Né? Tanto que depois de 2002 a gente foi campeão de novo, então parou de ser aquela coisa, não, só com o Pelé, não. É cíclico, a gente monta bons times, ganha, fica um tempo sem ganhar, ganha de novo, né? Então isso foi muito, muito forte. Uma outra coisa que só o tempo vai trazendo também. A gente tinha uma imagem daquele time muito menor, muito mais negativa do que a gente tem hoje. Porque hoje as pessoas conseguem ver os valores, o quão aquele time era bom e o quanto aquele time era importante, quantos jogadores se dedicavam. Falava-se muito do estilo de jogo feio, né? Jogo feio. Na verdade, o jogo que aquela seleção praticava, ele não era feio e não era defensivo, se falava muito isso. De forma alguma aquele time jogava recuado, muito pelo contrário, o time sofria porque todo mundo jogava muito recuado contra o Brasil. O que acontece é que esse time não era tão agressivo, ele era muito mais cadenciado, que é uma coisa que hoje se valoriza.
né, que é o toque de bola, manter a posse de bola o maior tempo possível. E naquele tempo eles já faziam. Então, na verdade, foi um time até pioneiro, né? O pessoal gosta de falar do tic-tac. O time de 94 mantinha a posse de bola. Porque sabia que se perdesse, podia sofrer um contra-ataque rápido. Então, ele só ia na certeza. E nisso irritava muito o torcedor que queria ver drible, né, chapéu, jogadas agudas. E não tinham tantas. Até tinha bastante jogadas. Mas o Brasil era sempre muito bem marcado. E tanto que mantinha a posse de bola, também sofria muito pouco ataque. O Brasil tomou 3 gols, que é muito pouco para 7 jogos, num clima ruim, muito calor, né? Então, assim, os jogadores cansam mais rápido. E foi tranquilo. Então, acho que tinha muito dessa irritação. O pessoal pensava muito em 70, pensava muito em 82, e aquele futebol era um pouco diferente, né? Hoje a gente reconhece as qualidades daquele time. E aí você começa a comparar também, né? Hoje você tem um time, a seleção brasileira, que tem ótimos jogadores, mas você não vê padrão tático, você não vê ligação com a seleção mesmo, né? Aquele time que tem identidade, né? Não tem identidade. Os jogadores, você vê que eles são muito burocratas, no sentido de eles chegam, é como se batesse cartão, joga, não tem, você não vê alma, você não vê ligação com o próprio jogo em si, com a seleção muito menos, com a torcida de jeito nenhum. Então, assim, isso pesa. Se o time tivesse assim e ganhando, acho que o pessoal ia meio que deixar de lado, mas não ganha, não mostra amor à camisa, não mostra bom futebol também, porque também não joga bonito. A gente viu o jogo contra o Equador. Exato. Então você começa a olhar para trás e falar, olha, a gente falou tão mal, né, do time de 94. Mas peraí, não era bem assim, Não era bem assim, jogava com raça. O time de 94 era o time que jogava firme, jogava duro, não era violento, mas também não afinava. Sim. E quem que eram os pilares daquele time? Olha, o grande pilar era o Dunga. Acho que a gente pode falar o cara que foi mais injustiçado, que foi estigmatizado com a coisa da era Dunga, porque ele era um jogador que era um líder dentro de campo, começa por aí, mas ele era um jogador que não passava bola nenhuma por ele, ele era um grande marcador e sem ser violento. Você pode pegar jogadas da época, ele tira todas as bolas, ele dá carrinho, e não acerta o jogador, ele acerta a bola, desarma, e começou a armar jogadas. Eu até comentei com você em off, né, da jogada no gol de Camarões que o Romário faz. Ele desarma um ataque que Camarões está armando, um perigo para o Brasil. Então ele já desarma aquela bomba. E aí ele faz um lançamento, já pega o time de Camarões totalmente desarrumado, o Romário recebe a bola com a genialidade dele, faz o gol, mas é um passe de trivela que você olha e fala, hoje eu não consigo imaginar um jogador dando... Para um volante, né, Fábio? Ainda mais um volante. Então é o grande pilar daquele time. A defesa muito bem postada, mas eu acho que o outro grande pilar é o Jorginho, que é um lateral que voltava, marcava muito bem, mas que fazia outros grandes lançamentos. Então com esses jogadores você dava vazão para o talento brotar. Então você viu o Bebeto e o Romário no auge, em estado de graça, né? O Mazinho jogando muito bem também, armando e marcando. Mauro Silva, outro monstro também, um cara que não passava nada por ele, sem ser violento. Sim. Então a gente tinha jogadores que os carregadores de piano fizeram muito bem a parte deles para os pianistas brilharem. Exatamente. E é o que você falou, quem entrou muito bem, né? No caso do Márcio Santos, do Mazinho, que entrou no lugar do Raí, né, durante a Copa. Exatamente. Principalmente a defesa, foi o grande temor, não porque a defesa não estivesse bem, mas porque a gente teve muita contusão. O Moser vinha sendo chamado, nem foi para Copa, né? Ele já parou de jogar alguns jogos das eliminatórias, não foi para a Copa. Só que a gente tinha uma dupla muito boa, que era o Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Já tinham jogado as eliminatórias todas, já tinham jogado a Copa de 90, então tinham experiência, estavam no auge. O Ricardo Rocha tinha jogado no Real Madrid pouco tempo atrás, e os dois se machucam. Então, assim, você tem Márcio Santos e Aldair. Por melhores que eles sejam, não é a zaga titular, então sempre tem um medo. E os dois jogaram excepcionalmente bem. O Mazinho, que era reserva, entrou no lugar do Raí, que se esperava muito dele, porque ele vinha de um período fantástico no São Paulo, só que ele tinha acabado de ir para o Paris Saint-Germain, então ele ainda estava se adaptando e isso afetou o desempenho dele na seleção. O Mazinho não, o Mazinho já vinha jogando muita bola no Palmeiras, chegou lá, só continuou o fluxo que ele vinha fazendo no time. Então
quem precisou entrar deu muito conta. O próprio Branco, né? A gente não pode esquecer que o Branco estava na reserva. Ele estava sendo criticado porque fisicamente ele não estava tão bem. Só que ele entrou porque o Leonardo foi expulso. E justamente contra a Holanda, ele ia ter que marcar o Overmars, que era muito habilidoso e rápido, e todo mundo falando, você vai correr atrás do Overmars o jogo inteiro. E o Branco até hoje fala, ele que correu atrás de mim o jogo inteiro. O Branco teve uma atuação fantástica. Então, muito, muito interessante isso também. Tinha um time fechado, compacto, bem montado, mas toda peça que precisou entrar, resolveu. Com certeza que entrou muito bem e garantiu esse título para nós. Fábio, a gente precisa fazer um intervalo, a gente já volta ao nosso bate-papo. Tá ok. TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa. Voltamos já.